Eu consigo aprender a negociar melhor? Com certeza, cara. Né? Qualquer etapa da venda a gente consegue aprender a melhorar a nossa performance. Né? Vai da gente se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Né? Se eu acredito que negociação é simplesmente quanto eu vou dar de desconto para fechar o negócio no final, né? Eu estou equivocado, né? Não é só isso que envolve negociação. E quando você fala com os vendedores, né? Quando você começa a conversar com eles, e aí, como é que foi a negociação? Ah, eu fiz tanto para ele fechar, né? Isso foi a única coisa, né? Só isso que você negociou? Não, mas não tem mais o que negociar, né? A gente tem aqui de tanto a tanto que pode dar. Não, mas não é assim, pelo amor de Deus, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar além de desconto, né? Inclusive, eu não posso dar desconto, eu preciso trocar desconto por alguma coisa, né? E dependendo do tipo de produto que você vende, se é uma venda mais consultiva, se é um fluxo aí um prazo maior de fechamento, né? Se você trabalha com um ciclo maior de vendas, né? Tem muita coisa no meio que pode ser negociado, né? E você pode se preparar muito bem para a negociação, né? Se eu estou atendendo um cliente, né? E é uma primeira visita e eu já vou fechar o negócio nessa visita, são vendas de impacto, são vendas transacionais, é difícil me preparar para a negociação, né? Uhum. Agora, se eu tenho um ciclo que é de 2 meses, eu faço 5 visitas, eu faço 4 reuniões, né, por Zoom com o cara, eu tenho um monte de coisa durante essas reuniões que eu vou anotando, né? E Uhum. antes da minha reunião de apresentação de proposta, que se de repente já pode fechar na própria reunião que eu apresento, né? Uhum. Eu já tenho que estar preparado, né? O que é importante para esse cara, o que é importante para mim, o que a gente vai fazer, o que eu posso abrir mão, o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu não posso abrir mão, né? Você Tá. se prepara para a negociação. E aí você consegue avançar de uma forma muito mais tranquila, né? Porque se Uhum. eu vou, de novo, despreparado, como a gente estava falando sobre a objeção, né? Eu não me Uhum. preparei, eu não tenho preparo técnico e tal, chega na hora, eu sou pego de calça curta ali, eu não sei o que fazer, eu só tenho desconto para dar, Uhum. né? Agora, se eu sei o que é importante para ele, né? Eu posso falar que eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que é mais importante para ele se eu abaixar tanto o preço. Então eu consigo ir fazendo pequenos ajustes, eu posso pedir para ele fazer alguma coisa, né? Ó, eu consigo fazer 5% de desconto, a gente precisa mexer no prazo de pagamento, você precisa pagar, ao invés de 30, 60, 90, vamos fazer 0, 30 e 45. Ou Tá. ó, consigo fazer isso, mas você consegue me indicar um cliente, né? Você consegue postar, vamos fazer um vídeo, você topa fazer um vídeo, topa fazer um depoimento aqui comigo, né? São coisas que para o cliente é praticamente de graça e são ferramentas poderosíssimas para você vender para outras pessoas. Né? Tem Sim. gente que fala assim, cara, não tenho depoimento de nenhum cliente meu. Eu falo, cara, mas você já pediu? Ah, eu peço, mas o cara nunca manda. Mas como assim nunca manda? Né? Na hora que ele pedir desconto, você fala, você faz um depoimento para mim? Aí ele não tem Uhum. como fugir. Boa. Né? Eu estou Boa. trocando o desconto pelo depoimento, né? Ah, Então, você tem que saber a hora de trocar as exato. coisas. Porque se eu já dei o desconto, ele já está na casa dele com o produto, eu vou pedir um depoimento depois, ele faz se ele quer. Tá. Se eu falo, só faço esses 15% que você precisa, se você fizer um depoimento para mim e me passar o contato de 3 pessoas que também podem se interessar, eu vou ter a indicação, eu vou Aham. ter o depoimento, né? Exato. E Exato. não custa nada para ele, né? É. É o que ele vai Mas, ter que Dani, fazer para ganhar os 15% de desconto. sim, sim. Mas eu também acho que, dando um passinho para trás, né? Você já tá indo direto ali para a parte mais interessante na negociação. Mas eu acho que a gente tem que entender que a objeção, a técnica de fechamento que a gente aplica e a negociação, elas estão muito entrelaçadas, né? Então, o que que eu gosto de falar de negociação? Você tem que estar preparado. Você, como você conhece o teu produto, você conhece o teu mercado, você conhece o teu preço, a tua empresa, teu estoque, tua logística, você pode se preparar melhor para o momento da negociação.
Você pode ter uma estratégia, a gente fala muito da ZOPA, né, Zona de Possível Acordo, inclusive tem uma aula que você ministra no nosso treinamento falando dessa estratégia especificadamente. Existem outras estratégias que o vendedor pode desenvolver, que tenham mais dentro do negócio dele, sim ou não, mas você tem que entender o momento em que você entra em negociação. Quando eu dou treinamento de processo comercial, de CRM, geralmente tem uma coluna chamada negociação, né? E o vendedor, ele não entende quando ele entra em negociação. É batata. Todo treinamento de CRM, de processo comercial que eu ministro, quando eu pergunto para a turma, gente, o que é uma negociação? Vem tudo coisas diferentes. O gestor acha que é uma coisa, o vendedor outro, o colega totalmente diferente. Mas a negociação, ela tem que ser uma coisa rápida, ela tem que ser curta, ela tem que ser quente, ela tem que ser envolvente. Não dá para você ficar uma semana negociando. Você tem que ter um prazo curto. Porque se você coloca uma técnica, como o Daniel colocou aqui, algumas alternativas para ter um acordo entre as partes, isso tem que ter um tempo limite. Isso faz parte de você criar uma estratégia de negociação. E você consegue enxergar como é que vai ser a negociação quando você está fazendo o levantamento de necessidades. O cara começa a falar muito de preço, lá na frente, ele não só vai colocar uma objeção de preço, como ele vai pedir 25% de desconto, vai pedir 50% de desconto. Vai pedir coisas que não existem no seu mercado. Você está acostumado a dar 2, 3%, dependendo do segmento, o cara vai te pedir 30%. Você fala, não dá, né? Agora tem mercado que dá 70% de desconto. Você fala, como assim? O cara vai me dar 70% de desconto, né? Mas existem mercados que trabalham dessa forma. O principal, preparo, né, Dani? O vendedor, ele tem que estar preparado para esse momento de negociação. E assim, cara, né, é engraçado isso que você falou, né, de quando as pessoas entram em negociação. Isso daí é uma pergunta, né, que o mais engraçado é você fazer para o cliente, né? Porque assim, às vezes o cara coloca lá, não, já tô negociando. Ele fala assim, ó, já apresentei, então tá em negociação. Ele tira da coluna de apresentação e joga para negociação, né? Aí se você ligar para esse cliente e falar assim, ó, cara, você tá negociando o produto com o fulano? Ele fala assim, não tô negociando nada, não tô nem interessado. Né? Porque assim, o que é a negociação? A negociação é assim, ó, estou interessado, precisamos discutir algumas coisas. Exato. Né? Precisamos alinhar algumas coisas. Né? A outra coisa é assim, ó, apresentei. O cara não tá nem um pouco interessado. E ele tá lá na coluna de negociação. Liga pro seu cliente e fala assim, ó, cara, né, você tá aqui na coluna de negociação comigo. Negociação? Cara, eu não tô nem pensando em comprar esse produto. Né? E daí o que acontece? Quando eu for ligar para ele, eu acho que eu vou negociar com ele. E ele não está nem interessado em comprar. Olha que coisa. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que para avançar, eu preciso cumprir alguns objetivos da etapa anterior. Então, assim, a apresentação da proposta é para eu entender se o que eu estou propondo atende às necessidades do cliente. Se não atende, não estou interessado, não vamos prosseguir ou qualquer coisa do gênero, eu tenho que voltar para a investigação de necessidade, não colocar em negociação. Se eu não concluir a etapa de apresentação, que é isso aqui atende às suas necessidades, se a pessoa fala assim, ó, atende, você pode jogar em negociação. Então vamos, o que a gente precisa fazer para fechar? Aí eu entrei para negociação. Se eu apresento, não converso nada, o cara fala assim, manda por e-mail esse negócio aí pra eu dar uma olhada depois. Cara, não sei se atendeu as necessidades, certo? Por que eu vou jogar em negociação, né? Então, assim, é saber identificar, né, fazer um movimento empático de se colocar no lugar do seu cliente e se perguntar assim, ó, eu estou negociando com o Daniel ou não? Eu só pedi pro Daniel me mandar a apresentação por e-mail para dar mais uma olhada. Isso daí tem mais cara de cortina de fumaça, do tipo, manda para mim por e-mail que eu vou deixar você na geladeira por um tempo, nunca mais te atender no telefone. Só para não ter que falar não para você aqui, para não ficar chato. Né? Exato, cara. Exato. E eu coloco o cara em negociação e ele fica lá. Porque eu não consigo mais falar com ele, e ele fica lá. E daí a minha expectativa de fechar negócio no final do mês está lá, R$250 mil. Exatamente. 8 caras em negociação que não estão interessados no meu produto.
Exatamente. Aí o gestor, ele olha isso, cara, e ele vem comendo a alma do vendedor, né? Porque ele fala, meu, tem 250 mil parado em negociação, só que ele não, né, não vê que tá há 65 dias parado em negociação. Você fala, meu, tá errado. Erro aonde? No processo de vendas. Erro aonde? Na Não mentalidade. concluiu a etapa Não, anterior. da mentalidade do vendedor. Ele avança a pessoa, por quê? Porque ele Já tá com a apresentei. esperança. Ele Já tá com a apresentei e esperança de passou. fechar. Ele precisa fechar, ele quer fechar, ele ora a Deus para fechar, entende? Mas ele não pergunta, ele não valida com o cliente, ele não dá o próximo, ele não usa técnica, ele não nivela comportamento, cara. E de verdade, você que está nos ouvindo ou assistindo a gente aqui no YouTube, treine vendas. Treine cada etapa do funil de vendas. Cada passo que você dá quando você vai vender, treine, estude, né? Escute podcast como esse, leia livros, post de blog, leia coluna, por exemplo, em revista. Cara, faça um treinamento de vendas para você ter o poder do conhecimento, tá? Para você, de verdade, poder nivelar o teu comportamento com um comportamento de profissional de alta performance. Alta performance em vendas, né, se tornar um super vendedor, uma super vendedora, é possível, tá? É uma coisa que faz sentido para quem quer crescer, para quem quer prosperar na carreira. Por isso que eu e o Dani, lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente falou, meu, nós temos que criar um treinamento de vendas que seja a base da nossa profissão. Era o treinamento que eu e ele, a gente queria ter assistido, queria ter consumido quando a gente começou a vender, pessoal. Então, de verdade, se você tem interesse em estudar vendas comigo e com o Daniel, tem um link aqui nesse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você conhecer o nosso método de vendas. Como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. A nossa formação, trazendo todo o stack que o vendedor tem que ter, indo desde processo, CRM, perfil de cliente ideal, até os passos da venda, gestão de carteira de clientes, pós-venda, e um monte de bônus para te ajudar a se desenvolver cada vez mais. Aliás, digo mais, Dani, todo mês a gente está conseguindo colocar um bônus novo ali. Quem é o nosso primeiro aluno? Alô, Jefferson Pacheco, um abraço para você, meu amigo. Nosso primeiro aluno até hoje recebe todos os nossos bônus, todas as nossas atualizações. Então, se você está interessado em treinar vendas de verdade, em ter o poder na tua mão, vai lá e acessa o nosso material para você conhecer, para você se permitir conhecer. E aí, se você acredita que faz sentido dar o próximo passo, eu e o Dani estamos do outro lado te esperando para dar as boas-vindas. Tamo junto? E vale reforçar que o nosso 8º episódio da primeira temporada fala sobre negociação. A gente aprofunda, porque tem um episódio inteiro sobre negociação. E este episódio e o episódio número 8, assim como os outros de objeção de prospecção, servem como base para você estudar, para você se aprofundar com os nossos próximos episódios. É como se você tivesse um aulão de 2 horas em cima de cada tema específico, que é para você não ter mais erro na hora de prospectar, na hora de partir para o fechamento, contornar a objeção e negociar com maestria. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!